Olá, 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 bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você estará assistindo aí o nosso Foco no Congresso. Estamos voltando aqui com o Foco do Congresso, o programa aqui da Voz Trabalhadora, no qual a gente traz as discussões, os debates, as polêmicas e os combates políticos que estão acontecendo ali em Brasília, né, pessoal, dentro da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Tá aqui atrás de mim, ó. O que acharam aí do meu cenário de fundo aí? Gostaram, pessoal? Digam aí, me digam nos comentários aí se gostaram do meu fundo aqui com essa turma aqui no plenário do Senado Federal, né? O Salão Azul do Senado Federal. Me digam como é que tá o áudio, a imagem aí, se tá tudo bem, se vocês estão gostando do som, do vídeo, tudo, se tá tudo ok aí, para a gente ter um retorno aí. Quero também saber, pessoal, me deixem aqui nos comentários a cidade na qual você está assistindo o programa aí. Muito importante para nós. Separei alguns vídeos aqui, pessoal, para a gente repercutir aí. Teve Sérgio Moro, né? Como não poderia deixar de ser, Sérgio Moro, nosso favorito aqui, mais uma vez, passou vergonha no Senado essa semana, numa audiência pública com o diretor da Polícia Federal. Ele e o senador Girão tiveram ali uma aula de postura de um agente público, né? O diretor da Polícia Federal ensinando o Sérgio Moro como deve se comportar um agente público, já que ele foi ministro da Justiça e não soube se comportar, né, pessoal? Depois do Sérgio Moro e do Girão desmascarados pelo diretor da Polícia Federal no Senado, a gente vai avançar com o deputado Glauber Braga peitando um general golpista na Câmara dos Deputados. Muito bom mesmo o Glauber Braga enquadrando ali o general golpista e aquele deputado príncipe. Não sei se vocês conhecem esse deputado. No momento do vídeo eu digo para vocês aqui, certo, pessoal? Teve a prisão do Mauro Cid, né, que repercutiu também aí, como não poderia deixar de ser, né, nessa semana, a prisão do Mauro Cid e o indiciamento do Bolsonaro, né, repercutiram, reverberaram lá na Câmara dos Deputados. O pastor Henrique Vieira, mais uma vez, expondo a intolerância religiosa e o uso da fé na política, né, na Câmara dos Deputados teve um embate interessante ali, e para finalizar, pessoal, teremos o Glauber Braga numa segunda atuação. O Glauber Braga teve duas atuações muito boas essa semana. A segunda é em relação ao novo ensino médio. Aí. Mas então, para começar assim, ó, pessoal, vamos soltar este vídeo aqui com o Sérgio Moro sendo enquadrado pelo diretor da Polícia Federal. Começar a reter as pessoas pelas opiniões delas, se forem contrárias ao governo brasileiro, se for uma opinião negativa. Os jornalistas estrangeiros, ou turistas estrangeiros, eles têm segurança para vir ao Brasil ou vão ser começados a parado para ser questionados, delegado? Não serão impedidos por opinião política nenhuma pessoa, até porque a Polícia Federal é um órgão de Estado, a Polícia de Estado. Agora, nós temos que separar uma coisa que é opinião política de algo que é uma opinião favorável a algo que é crime, como, por exemplo, o ato de vandalismo do 8 de janeiro. Ninguém é favorável ao ato de vandalismo do Rio de Janeiro ou nenhum ataque pessoal contra ninguém. A grande questão é se as pessoas podem se parar, começar a ser questionadas, estrangeiros que virem para cá por conta dessas opiniões. O Economist fez uma reportagem recente, uma matéria criticando aqui o retrocesso no combate à corrupção no Brasil. Vários jornalistas, mas entre eles a senhora Ana Lanques. Economist, pessoal. Olha a fonte do Sérgio Moro. Mais liberal que Economist, impossível, né? Pode vir ao Brasil ou ela vai ser retida pela Polícia Federal para ser questionada? Senador, eu não conheço essa senhora Ana Lanques e nem a opinião dela. Se a opinião dela é uma opinião técnica normal, não tem o menor problema. Agora, se a opinião dela é defender o ato de vandalismo, de quebradeira do 8 de janeiro, aí é uma situação que tem que ser acompanhada. As pessoas que apoiarem, vão acompanhar meus colegas aqui, as pessoas que apoiarem invasões do IMST lá fora, que falarem que é um movimento social, que tem que invadir propriedade rural, se elas vierem ao Brasil, elas vão ser retidas no aeroporto? Olha a pergunta, tia. Tá lá o diretor da Polícia Federal, pessoal. Olha a pergunta que o senhor Sérgio Moro, investido no cargo de senador, faz. É lamentável, né? Teria que ver o caso concreto, senador.
O que eu sugeri à Polícia Federal, com muito respeito, e respeito também à instituição, que a Polícia Federal evitasse fazer esse tipo de controle sobre opiniões de turistas ou o Sérgio Moro tem tanto respeito pela Polícia Federal, né, pessoal, que aparelhou ela, né, aparelhou a mando do Jair Bolsonaro. E agora, pessoal, eu tô gravando aqui domingo de noite, tá, pessoal? Hoje foi resolvido o caso Marielle Franco. Depois de 6 anos, ficou parado durante 5 anos esse caso Marielle. 5 anos, o Sérgio Moro foi ministro da Justiça, não colocou a Polícia Federal a trabalhar na solução do caso Marielle e agora tem respeito pela Polícia Federal, senhor Sérgio Moro? Esse respeito o senhor tem? Jornalistas que vêm ao Brasil. Eu sou delegado de polícia há 27 anos e professor de direito penal há 25. Direito penal e processo penal. Se é uma coisa que nós temos que reconhecer, hoje eu estou no Partido dos Trabalhadores, mas eu fui eleito pela Rede de Sustentabilidade. Esse é o terceiro mandato do presidente Lula. E nunca as instituições de Estado foram tão respeitadas e tiveram tamanha autonomia como foi no governo do Partido dos Trabalhadores. Quer queira, quer não queira. Basta você verificar eleição ou escolha de PGR. Sempre obedeceu. Quem inaugurou esse modus operandi para escolha de lista tríplice foi o governo do PT. Foi o governo do PT que sempre deu autonomia à Polícia Federal e eu quero aqui, como delegado da Polícia Civil, como fui, agradecer o serviço que a Polícia Federal faz, doa a quem doer, porque são princípios que regem a administração pública esculpidos no artigo 37, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Eu fico também reflexivo quando eu vejo algumas falas falando de utilização da Polícia Federal de qualquer instituição por perseguição política. Ora, num passado recente, ministro da Justiça já saiu do governo Bolsonaro denunciando a interferência do ex-presidente na Polícia Federal. Isso não foi no governo do PT, não. Isso não foi no governo do Partido dos Trabalhadores. Perfeito, senador Contarato. Senador Contarato enquadrando o nosso Marreco de Maringá, né? Personagem famoso aqui no Foco no Congresso. Segunda edição, ele está nas duas e vai estar com certeza em todas as outras, né? A não ser que ele tire férias, porque quando o Sérgio Moro se manifesta do Senado, ele passa vergonha, sempre. E nós vamos trazer aqui para o Foco no Congresso, né, pessoal? E das trabalhadoras. Isso foi no passado recente. Então, quem tem histórico por violar o princípio da impessoalidade não é o Partido dos Trabalhadores ou das trabalhadoras. São fatos que deveriam ter sido lançados aqui. Entendo que isso é um protocolo da Polícia Federal. Quem de nós aqui nunca foi parado em sistema migratório? Eu já fui em Londres, já fui em vários locais. Então, esse é um trabalho da Polícia Federal, um trabalho preventivo. E digo mais, essa possibilidade de trabalho preventivo para coibir, ou se eventualmente acontecesse qualquer prática delituosa, quer seja estabelecida como crime ou contravenção penal, a polícia tivesse elementos efetivamente para, quem sabe, analisar o elemento subjetivo da conduta, seja com dolo, seja com culpa, seja por ação, seja por omissão. E aí sim viríamos aqui inseridos no artigo 29 do Código Penal, quando diz que quem de qualquer forma concorre para o crime incide nas mesmas penas seja combinado na medida de sua culpabilidade. O que eu estou querendo falar é o seguinte: o procedimento atendeu ao princípio da impessoalidade, aos requisitos que manda a lei. E que ninguém está acima da lei. E que a gente também tem que botar um ponto final de que liberdade de expressão não pode ser utilizado como escudo protetivo para a prática de crime. É simples assim. Então fiz questão de vir aqui. Exatamente. Não existe liberdade de expressão para praticar, defender ou fazer apologia de crime. E aqui o grande exemplo que eu acho que a gente sempre tem que citar, né, pessoal? O Jair Bolsonaro fazendo apologia de tortura dentro da Câmara dos Vereadores naquela triste sessão em que foi autorizada a abertura do processo de impeachment contra a presidente Dilma, né, pessoal? Ali o Bolsonaro fez apologia à tortura. E não existe liberdade de expressão para fazer apologia à tortura, para defender golpe, né? Isso é evidente que não é.
fazer esse registro, agradecer e enaltecer o meu reconhecimento à instituição da Polícia Federal, porque é uma instituição de Estado. Ela não é uma instituição do governo A, B ou C. Nós passamos por aqui ou em qualquer poder, mas a instituição ela é perene, é permanente, é imutável. E eu tenho aqui orgulho de fazer parte do Estado brasileiro, em que no artigo 144, a segurança pública como direito de todos e dever do Estado, direito de todos e dever do Estado, está sendo cumprida por todas as instituições de segurança pública, dentre elas, seja a Polícia Civil, seja a Polícia Militar, seja a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Federal agindo aí na sua atuação como Polícia Judiciária. Parabéns e obrigado pelo trabalho. Eu não tenho dúvida que o comportamento seguiu as regras que determinam o sistema de fiscalização e controle inerente à Polícia Federal. Muito obrigado. Tá aí o Sérgio Moro sendo enquadrado pelo senador Contarato lá no Senado Federal, né, pessoal? Já vamos trazer aqui, ó, pessoal, o senador Girão. Foi nessa mesma sessão, nesse mesmo dia de convocação do diretor da PF, o senador Girão também, não satisfeito com a carraspana que o Moro levou, resolveu também levar uma aulinha ali e ser desmascarado no Senado, né, pessoal? Pela Polícia Federal informa que o cidadão português teria publicado em suas redes sociais que viria ao país para fazer a... Senador português, esse que ele se refere, é um blogueiro português de extrema-direita, blogueiro lamentável da extrema-direita portuguesa lá, que veio cobrir aqueles atos ridículos da Avenida Paulista do bolsonarismo, né, pessoal? Cobertura fotográfica aqui, né, de um evento. Para tanto, conforme a nota, precisaria de visto de trabalho, o que ele não apresentou. Sobretudo, sobre isso eu pergunto, resta claro que a Polícia Federal estava monitorando o visitante, pois sabia de suas posições políticas e que viria fazer no Brasil através de publicações em redes sociais. Então existe algum tipo de monitoramento, existe um sistema da Polícia Federal que monitora algumas pessoas dentro e fora do país. Que sistema é esse? Com que recursos esse sistema foi contratado de monitoramento de pessoas? É muito importante isso. Quantos estrangeiros estão sendo monitorados e foram questionados nesse mesmo período? Senador... O indivíduo veio trabalhar no Brasil, veio trabalhar, tirar fotos, fazer reportagens. A Polícia Federal barrou a sua entrada porque ele não tinha visto de trabalho, ou seja, dentro da legalidade, fez o trabalho de forma adequada, e os senadores da República estão questionando isso, pessoal. É surreal o nível assim, intelectual dessa gente bolsonarista e o desconhecimento da legislação e como eles atuam contra as leis, né, pessoal? Isso é o que chama mais atenção. E demais membros, até agradeço novamente a oportunidade do esclarecimento aqui. O mandamento legal para se fazer o controle migratório no Brasil é a Lei 13.445 de 2017, artigo 38. E o decreto 9.199, artigo 170. Então, esses são e a Constituição Federal que compete à Polícia Federal o controle migratório. Então, esses são os mandamentos legais que nós somos obrigados a cumprir para fazer o controle migratório. Então, eu acho e que os senadores deveriam conhecer, né, pessoal? Está esclarecido. 2. Quanto à situação do senhor Sérgio Tavares, que tem jornalista, tem blog e tudo. Como que funciona a diretoria da Polícia Administrativa, a qual eu sou o diretor? Ela tem N atribuições. Uma das atribuições, nós temos um setor de análise. Esse setor de análise faz um controle de passageiros. Controle de passageiros que entra e sai do Brasil. Procuramos fazer da melhor maneira possível, com a melhor técnica e boa vontade possível. E pessoas que... No caso específico, pessoas que têm uma situação... Nós temos duas situações nesse controle. São os casos de restrição e casos de alerta. O que seria restrição? Restrição são as pessoas que têm alguma ordem judicial que a proíbe de entrar no Brasil ou de sair do Brasil. Essa ordem judicial pode ser oriunda de uma decisão de um juiz criminal ou de uma questão de uma dívida. A Suprema Corte já entendeu assim, já tem uns 3 anos, de uma dívida trabalhista, etc. Então, tem essas pessoas que teriam restrição. E tem as pessoas que é uma situação de alerta, que não teria mandado de prisão ou mandado de uma constrição da liberdade dela, mas que seriam, de certa forma, entrevistadas no aeroporto ao ingressar ou até sair do território nacional. Esses alertas vêm de organismos internacionais e até da própria Polícia Federal, desse meu setor de análise, que eu digo da diretoria, que faz esse acompanhamento. No caso específico, não tem nenhuma ferramenta de investigação política de ninguém. No caso específico, acompanhando em fontes abertas, a gente chama de fontes abertas, internet. YouTube,
Instagram, qualquer fonte aberta, tem N manifestações desse senhor Sérgio Tavares, que nós não entramos na manifestação política, deixando bem claro para o senhor, a manifestação política, ideológica é um direito dele e de qualquer outro cidadão na democracia que, graças a Deus, nós vivemos aqui no Brasil. Mas tem manifestações que eu diria que beiram um aspecto criminal, ou que beiram alguma questão ali que flerta com a criminalidade. Como, por exemplo, se o senhor me permite, pegando o próprio depoimento dele, temos declaração dele, ele questionado sobre ataque à honra de ministros da Suprema Corte, que ele faz na rede social dele. Isso, e aí não é questão só de ser ministro da Suprema Corte. Eu não posso fazer um ataque, eu nem nenhum cidadão pode fazer um ataque à honra do senhor, que é senador, ou de qualquer cidadão, ou contra mim, que sou um delegado, diretor da polícia. Então, ataque à honra considera-se crime no nosso ordenamento legal. Outra questão, quando ele critica a urna eletrônica e diz que ela é fraudada, tangencia aí uma situação que a gente sabe, pelo menos com provas, e até o momento que não tem nenhuma ilegalidade nesse procedimento, e ele critica. Ele apoia o movimento golpista que teve no 8 de janeiro. Ele faz manifestação favorável àquilo que teve no 8 de janeiro, de invasão de prédios públicos, inclusive aqui, do Senado, do Supremo, da Câmara dos Deputados e tal. Ele apoia aqui. Então, assim, tinha N manifestações desse cidadão Sérgio que está nessa situação. E foi isso que foi perguntado no depoimento. Se os senhores não tiverem acesso, se quiserem que eu leia, porque o depoimento dele tem 2 momentos, para ficar bem claro. Um é o momento técnico, que se pergunta se ele tem passaporte, se ele tem visto para entrar no Brasil, e essa questão técnica foi preenchida. Ele tinha um passaporte, ele não tinha visto para trabalhar como jornalista, mas pelo decreto 3927, que é o Acordo de Amizade com Cooperação de Países de Língua Portuguesa, ele poderia ficar aqui até 90 dias e aí da entrada nessa documentação, regularizar. Então a parte formal estava correta. Nessa questão de meta, ele não respondeu, é um direito constitucional que ele tinha, estava acompanhado do advogado dele, ele não respondeu a essas perguntas, ele não respondeu. Perguntado também onde ele ia ficar hospedado, que é uma praxe, acho que todos aqui já foram para o exterior, se perguntam onde você vai ficar hospedado no exterior, ele não respondeu. Aqui no Brasil, ele disse que poderia ficar na casa do advogado dele, mas... tirando o Brasil para casa da mãe Joana, né? É isso, né? Veio lá de Portugal para tirar o Brasil como casa da mãe Joana. Excelente a explicação aí do diretor da PF, né, pessoal? Mesmo assim, adotando esse procedimento protocolar de se fazer uma entrevista, ele foi admitido em território nacional. Então tem uma coisa, eu fui muito questionado, vários ofícios chegaram para mim, ele repetindo, ele não foi preso, ele não teve passaporte retido, entrevistado, aí sim, para ver a questão formal, e por causa dessas opiniões dele que, como eu disse, flerta ou está muito próximo da situação de criminalidade. Não, tirado em fontes abertas. Não sei se hoje ele mantém isso nas fontes abertas dele, mas isso foi retirado de fontes abertas. E quem que faz essa análise? Um setor de análise que eu tenho dentro da diretoria que acompanha. E aí, só para você ter uma ideia, nós temos hoje em alertas, não era nem para... Mas agora, já que estou aqui no Senado, acho que os senhores têm o direito de saber essa informação. Nós temos 143 mil alertas de pessoas que são entrevistadas, que poderiam ser entrevistadas se embarcasse, ou se chegasse no Brasil. E 1.600.000 pessoas com restrições. Proibido de viajar, que vai e volta. Excelente esclarecimento do diretor da PF, né? E assim, esses senadores devem estar com muito tempo disponível, né, pessoal? Tem muito pouco problema no Brasil, né, pra gente se preocupar, né? Tem muito pouca gente passando fome, né, pessoal? Tem muito pouca criança fora da escola, né? A saúde no Brasil tá ótima, né, pessoal? A saúde no Brasil é ótima para esses senadores estarem se preocupando com um problema deste quilate. Senador Girão e senador Moro, né? Grandes nomes aí da direita brasileira. Vejam o tipo de questão que eles estão preocupados, né, pessoal? É incrível a gente se deparar com esse tipo de questão, né, pessoal? Vamos trazer aqui para a tela, ó, pessoal. Já vou trazer aqui para a tela, deixa eu me dar um destaque aqui. O próximo vídeo a gente está indo para a Câmara dos Deputados, certo, pessoal? Num vídeo aí que o Glauber Braga enquadrou golpistas, enquadrou um general golpista aí de uma forma linda e maravilhosa, então a gente está trazendo aqui para compartilhar. Deixa eu faiscar aqui, ó, pessoal. Chega deixando a curtida, vem com a curtidinha já no começo aí, e me digam aí no chat, pessoal, que cidade você está assistindo aqui conosco o programa hoje, se tá bom o áudio, se tá legal o vídeo, a iluminação, o que acharam aqui da minha tela de fundo, eu aqui dentro do
do Salão Azul do Senado, né, pessoal? Me coloquei dentro do Senado aqui para trazer essas repercussões aqui com vocês. Vamos assistir esse vídeo então aqui que está muito bom, pessoal. Que ideologicamente independe de quem é Marina Corina, do que ela defende ideologicamente. Esse que está falando, pessoal, é o deputado príncipe, né? O de Orleans e Bragança, lá é herdeiro da família imperial brasileira. É um deputado que recebe até hoje o famoso laudêmio, né, da prefeitura de Petrópolis, no Rio de Janeiro. O laudêmio é um imposto que é recolhido da população de Petrópolis para sustentar esta família, que é a família imperial, né? Veja que ponto a gente chega. Existe isso no Brasil ainda, pessoal. Laudêmio, pesquisem aí no Google o que é o laudêmio. E este príncipe playboy e deputado príncipe playboy, né? Não sei nem como é que eu chamo essa figura, está defendendo os golpistas da Venezuela, pessoal. Olha só, veja que nível a gente chega no Congresso brasileiro. Certamente não está 100% alinhada com o que eu defendo ideologicamente. No entanto... Sim, mas é um monarquista, vai estar alinhado com Maduro? Que, né, o Maduro não pode estar aliado com um monarquista, um defensor de monarquia, né? Eu, assim como imagino os outros deputados, defendemos eleições livres, defendemos que não ocorra perseguição política, que os outros países com os quais nós formamos parcerias, não só... Defende eleições livres e estava aliado com o pessoal que estava criticando urna eletrônica, que estava fomentando os atos do 8 de janeiro, acampamentos em quartéis, né? Muitas eleições livres, senhor Luiz Felipe de Orleans e Bragança, nome pomposo, né? Econômicas, mas também políticas e sociais, que tenham a mesma visão de sistema que nós. Não podemos observar passivamente como um país que se propõe a ser um Estado de Direito exemplar para a região, que é o que os outros países exigem e demandam socialmente, observar passivamente uma ditadura exercer seus ditames, a sua tirania. Eu não sei se todos aqui sabem, mas o Partido Comunista da Venezuela tem uma candidatura própria. Inclusive, o nosso mandato, somos críticos, por exemplo, à relação que o governo Maduro estabeleceu com o Partido Comunista. Somos solidários ao Partido Comunista da Venezuela em várias das suas demandas. Agora, isso aqui, não. Isso daqui é fazer coro com a extrema-direita reacionária. E eu já vou dizer aqui, bem francamente, cada vez que um deputado aqui chamar o MST de terrorista, como fez o deputado que se auto-intitula general, vai ter resposta, viu, deputado? Terrorista é o senhor, que está, inclusive, tendo que responder, Grande Glauber Braga, hein? Glauber Braga é o melhor deputado, na minha opinião, é o melhor deputado do Brasil hoje, é Glauber Braga. Supremo Tribunal Federal por articulação de atos golpistas no Brasil. Se auto-intitula general como nome parlamentar. Deputado Glauber. Bem, Glauber Braga, bem. Deputado Girão, nós vamos manter a ordem aqui, dar encaminhamento para tratar do tema que nós estamos tratando do requerimento. Cada vez que o senhor tentar denominar o MST como terrorista, o senhor vai ser enquadrado. Porque terrorista é quem tentou dar um golpe de Estado no dia 8 de janeiro no Brasil. E eu quero saber, o senhor está diretamente envolvido? Patrocinou grupos do 8 de janeiro para vir a Brasília? É cúmplice de generais que fizeram esse movimento? Como, por exemplo, o senhor Braga Neto? Então não venham com uma moção ligada à extrema-direita reacionária da Venezuela para tapar aquilo que os senhores articularam e fizeram no Brasil. Não vai funcionar, deputado que se autodenomina como nome parlamentar general. Aqui da nossa parte, vocês vão ter enfrentamento. Então não, a senhora Maria Corina
é uma golpista que fez coro com Juan Guaidó e companhia, fazendo o jogo dos Estados Unidos e apoiando um embargo econômico que não é contra o governo Maduro, um embargo econômico que é contra o povo venezuelano, que deixa de se alimentar, deixa de receber medicamento, e os senhores são cúmplices exatamente dessa posição. As nossas posições críticas não vão de maneira alguma fazer coro com essa posição de quem apoia um golpismo que faz um embargo contra o povo venezuelano. Não. Perfeito, né? Como fala bem o Glauber, articula bem as ideias, né? Este embargo que ele se refere na Venezuela é o mesmo que existe em Cuba há mais de 60 anos, né? E que condena o povo cubano ao sofrimento, né? O embargo econômico que não deixa Cuba ser um país adequado para o seu povo. Na Venezuela, a mesma situação. Os Estados Unidos coordenam esse embargo aí. E aí, a extrema-direita brasileira, tá aí um general, o Glauber Braga se refere aí a um deputado general que eu prefiro nem dizer o nome, mas essa gente está se aliando com os piores nomes da direita e da extrema-direita venezuelana, que, como diz o Glauber Braga, ali estavam ao lado de Juan Guaidó. Juan Guaidó, uma figura patética que se autoproclamou o presidente da Venezuela. Quem não se lembra disso, pessoal? Quem não se lembra disso? É a mesma coisa que seria o mesmo que o Aécio Neves hoje se autoproclamar presidente do Brasil. Isso aconteceu na história venezuelana e essa gente, esses deputados da extrema-direita brasileira estão aí dando corda para esse tipo de gente hoje representada aí nesta Maria Corina aí da Venezuela, que é outro nome dessa extrema-direita patética que só sabe lidar neste jogo sujo da política. E agora o Glauber Braga, o deputado vem com tudo no Luiz Felipe Príncipe. Apresentou o requerimento, mas eu estou vendo que, na verdade, o que ele queria fazer era disputa política, porque não sabe nem o nome da pessoa, porque falou o nome errado. Não é Marina Corina, é Maria Corina. Segundo lugar, é engraçado ouvir isso vindo de alguém que defende a monarquia. Aí faz a defesa do que seriam liberdades democráticas, um defensor da monarquia, do poder absoluto do rei. E mais, né? E mais, a Maria Corina não tem proteção de ninguém. Não tem proteção de ninguém. Ela só tem proteção do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Só isso. Me poupe. Muito bom, né? Muito bom. Agradecer aí o 247, né? Que a gente está se utilizando aqui dos cortes, né? Imagens da TV Câmara, da TV Senado, mas sempre com os cortes aí do 247, da mídia Ninja aí, que a gente utiliza bastante, né, pessoal? Então aí, fica aí esse vídeo aí, o Glauber Braga o Glauber Braga com a metralhadora giratória dele ali, enfrentando um general e um herdeiro da família imperial brasileira, né? Não é o Glauber Braga, não, olha, é difícil lidar com o deputado Glauber Braga, né? Ele vai bem, pessoal. Ele encarou ali um general de pijama golpista e um deputado príncipe ali, monarquista, que defende, que vem para a Câmara dos Deputados dizendo que é democrata. É uma piada, né? É uma piada essa gente. Galera, aqui, ó, deixa eu chamar vocês aqui a contribuir aqui com o canal aí, quem puder, né? Faz aquele Pix amigo aí para Voz Trabalhadora, contribui bastante aí com o trabalho aqui do canal. Já deixa eu trazer aqui, bolsonaristas. Ó, próxima pauta aqui que a gente vai encarar, ó, pessoal, tá aqui. Deixa eu me ampliar aqui, ó. Prisão do Mauro Cid, hein, pessoal? Prisão do Mauro Cid repercutindo aí na Câmara dos Deputados. Vocês viram ali o Lindbergh Farias, que é quem vai fazer a fala.
prisão do Mauro Cid e indiciamento do Bolsonaro, né? 2 temas que passaram ali, 2 temas dessa semana. O Bolsonaro indiciado aí pela farra das vacinas, né? Falsificação de cartões e todo aquele pacote, né? E o Mauro Cid retornando aí à prisão, né? Ele que estava em prisão de domicílio com a tornozeleira, mas com o vazamento dos áudios ele retornou à prisão por ordem do Alexandre de Moraes, né? Inclusive desmaiou, né? Desmaiou quando soube que seria preso ali, fez um fiasco. Essa gente não tem um pingo de hombridade, né, pessoal? Eles desmaiam, eles passam mal, eles não têm força, né? Não tem força nenhuma, são covardes, como diz o presidente Lula em relação ao Bolsonaro. O Lula já se chamou o Bolsonaro de covarde, de covardão, e é o que eles realmente são, né, pessoal? Mas assim, vamos pedir de novo aí para vocês deixarem a curtida, ó. Deixa eu faiscar aqui a curtida, ó. Me digam aí como é que vai o áudio, a imagem, se tá tudo bem. Deixa comentários aqui no chat dizendo de que cidade você está assistindo a live aí. Quero saber muito, né? A live não, o programa, né? O Foco no Congresso aqui, o nosso programa. Digam de que cidade estão assistindo, para nós é muito importante ter este retorno. Todos os deputados aqui sabem de uma coisa, que Bolsonaro vai ser preso. A questão é quando vai ser preso. Hoje, mais um indiciamento. Foi indiciado pela Polícia Federal no caso da fraude do cartão de vacina, que está ligado à tentativa de golpe. Porque percebam bem, aquela fraude aconteceu no final de dezembro, porque ele queria fugir. Foi para Disney. Aquilo era um álibi. Ele sabia, ele organizou a tentativa de golpe no dia 8 de janeiro. E ele queria estar fora. Porque o roteiro a gente sabe qual era. Eles queriam que o Lula errasse, decretasse uma GLO, e aí entrariam os militares para tentar desestabilizar o governo eleito. Eu vejo aqui os deputados bolsonaristas. Eu pergunto aos senhores, depois do depoimento do comandante do Exército, General Gomes Freire, depois do depoimento do Batista Júnior, comandante da Aeronáutica, não é uma delação do Tenente Coronel Mauro Cid, foi a alta cúpula das Forças Armadas que denunciaram, confirmaram a minuta do golpe, que falava na prisão de Alexandre de Moraes, em anular as eleições. Deputado Vicentinho, eu li a peça do ministro Alexandre de Moraes. Eles tinham uma primeira data organizada para prender o Alexandre de Moraes, dia 18 de dezembro, na casa dele em São Paulo. A diplomação ia ser no dia 19. E aí, a diplomação foi antecipada, porque o ministro Alexandre de Moraes deve ter tido alguma informação. Eu estou aqui com uma fala do jurista Walter Maerovitch, um homem muito equilibrado. Antes dessa fala aí, pessoal, só é importante a gente dizer que em relação a esse indiciamento, muita gente dizendo que é um crime menor, falsificação de cartão de vacina, é um crime extremamente grave, praticado pelo Bolsonaro, que inclusive pode ter repercussões lá nos Estados Unidos, onde ele usou o cartão de vacina falsificado, se não para entrar, que ele está dizendo que como presidente da República não precisaria do cartão de vacina para permanecer lá. Porque é bom a gente lembrar que ele permaneceu nos Estados Unidos depois de já não ser mais presidente da República ali no mês de janeiro, né, pessoal? Então é isso. Cita que é necessário, na visão dele, prisão preventiva de Jair Bolsonaro. Eu quero ler um trecho da fala de Walter Maerovitch. Porque a pessoa é presa preventivamente quando perturba a ordem pública, quando tenta fugir, quando atrapalha as investigações. O que diz o Walter Maerovitch? Diz o seguinte: eu estou vendo só do aspecto jurídico. Acho que ele continua a tentar esse golpe. Ele não parou. Talvez o que o Moraes fez ao mostrar tudo isso foi que o Bolsonaro continua atentando, agitando, perturbando, tirando a tranquilidade, não só do governo, mas de todos nós. Veja o que ele fez na Paulista. Veja como continuam as redes sociais. Esse movimento, e eu concluo, que ele tenta fazer é para intimidar o Supremo. É para atrapalhar uma investigação em curso. É muito grave. Agora o roteiro é esse. Ele vai ser preso e isso vai ser fundamental
para que atentados contra a democracia não voltem a acontecer no país. Eu quero, senhor presidente, inicialmente lembrar o que diz o Código Penal, inserido em 2021, o título 12, o capítulo 2º. O artigo 359-L fala: tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Artigo 359-M diz: tentar depor, por meio de violência ou grave ameaça, o governo legitimamente constituídos. A pena é de 4 a 8 anos para o primeiro caso e de 4 a 12 anos para o segundo caso. E aí, presidente, eu vou fazer um relato rápido daquilo que nós ouvimos nesses dias e que nos deixou estarrecidos, o que aconteceu no Brasil após o segundo turno das eleições de 2022, quando o ex-presidente foi derrotado pelo projeto do presidente Lula. O Marco Antônio Freire Gomes, ex-comandante do Exército, afirmou que participou de uma reunião na qual apresentada a minuta do golpe encontrada na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. Eu vou resumir, senhor presidente. O senhor Carlos de Almeida Batista Júnior, ex-comandante da Aeronáutica, afirmou que o posicionamento do general Freire Gomes foi determinante para que o golpe de Estado não fosse adiante e que, se o comandante do Exército tivesse concordado, possivelmente o golpe teria se consumado. Esses depoimentos foram assim, expuseram tudo, né, pessoal? Se não bastasse já ali todos os fatos que a gente tinha conhecimento, o vídeo com aquela reunião, né, que ficou ali bastante evidente que o golpe estava sendo tramado, os depoimentos do general Freire Gomes e do brigadeiro Batista, realmente escancararam, né, o que estava na mente dessa turma aí, do Bolsonaro e da sua cúpula governamental, né, pessoal? Depois, Estevão Teófilo, ex-chefe do Comando de Operações Terrestres do Exército, admitiu que esteve no Palácio da Alvorada em 3 oportunidades após o segundo turno das eleições de 2022 para fazer o golpe. Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, afirmou que não esteve no Palácio da Alvorada após o segundo turno para tratar de golpe de Estado e sobre a minuta de decreto do Estado de Defesa no TSE, apreendida na sua residência. Disse que não a escreveu. Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, partido do Bolsonaro, informou que recebeu minutas sobre um suposto golpe, mas as destruiu. Guilherme Marques Almeida, tenente-coronel, ex-comandante do 1º Batalhão de Operações Psicológicas, disse que enviou o conteúdo com informações falsas sobre o processo eleitoral de 2022 ao tenente-coronel Mauro Cid, ex-adjudante de ordem de Jair Bolsonaro. Presidente, eu quero ainda lembrar que Laércio Virgílio, Tércio Armadi, Sérgio Ricardo, Walter Souza Braga Neto, Augusto Heleno, Paulo Sérgio são os depoentes. E eu queria dizer, presidente, que aqui quem fala é um deputado que preza pela democracia e que as falas que hoje pronuncio aqui dessa tribuna não são elucubrações de minha cabeça ou não são da tinta de minha caneta, são de depoimentos desses senhores à Polícia Federal. É muito grave o que ouvimos esses dias, nos deixou estarrecidos e que, portanto, nós sabemos onde é que vai dar isso, portanto, que a Justiça cumpra com seu papel. Deve dar com Bolsonaro na cadeia e muita gente aí na cadeia, né, pessoal? Importantíssimo a gente aqui elogiar o trabalho que a Polícia Federal vem realizando, né, pessoal? Investigações, assim, dentro da lei, respeitados os direitos dos investigados, né, com a possibilidade da ampla defesa, sem estardalhaço, né, pessoal, sem aquelas operações na mídia, tanto que a mídia não tem vazado informações, né, quando chega na mídia é porque a Polícia Federal já realizou as operações, né, e isso é muito importante, né, pessoal? Um trabalho da Polícia Federal sendo bem realizado, restará pouquíssima margem para esses golpistas anularem o processo através de vícios
procedimentais, de vícios das investigações, né? Então é muito importante que a Polícia Federal faça esse trabalho bem feito da forma como vem sendo feito. Impressionante a situação mais um que nós testemunhamos no país. Existe uma investigação que tem se aprofundado sobre os atos golpistas que aconteceram entre a eleição do ano passado, o final do ano, início desse ano, que culminou no fatídico 8 de janeiro de 2024. Ora, foi gravada uma reunião onde ficou claro a intentona golpista tendo na centralidade o ex-presidente da República. Isso aqui... Esse ponto eu queria destacar, né, pessoal? A gente precisa ter muito cuidado com essa questão da centralidade do Jair Bolsonaro. É evidente que ele era uma figura central, isso é inevitável. Né? Isso é inevitável e inafastável. Mas a gente não pode cair, pessoal, e que eu tenho uma visão aí de que os depoimentos ali do general, do brigadeiro, do próprio Mauro Cid, né, vão aí numa linha de jogar todas as responsabilidades para o Jair Bolsonaro, numa tentativa evidente de eximir os outros responsáveis e que estavam também mergulhados no golpe. O próprio general Freire Gomes e o brigadeiro Batista Júnior, que deram esses depoimentos, faziam parte da cúpula do governo. Eles eram chefes das Forças Armadas, eles estavam ali abaixo do ministro Paulo Sérgio, que era o ministro da Defesa, vinham ali, né, o Freire Gomes, comandante do Exército, o Batista Júnior, comandante da Aeronáutica, e aquele outro, o Garnier, da Marinha, né, que diz que, inclusive, colocou as tropas da Marinha à disposição do Bolsonaro. Aquele ali mergulhou de cabeça no golpe, né? Mas essas outras figuras, não é pelo fato de não terem aderido 100% ao golpe que se eximem de responsabilidade, porque elas faziam parte daquele governo, elas participaram da reunião golpista, onde vários crimes só nessa reunião que veio o vídeo, vários crimes ficaram ali expostos. E que uma autoridade pública que participou de uma reunião como aquela tem dever de denunciar. Não é denuncia sequer, ela tem o dever, como autoridade pública, de denunciar quando ela está diante da prática de um crime. E dos depoimentos do Mauro Cid, a gente tomou conhecimento de que, além daquela reunião gravada, foram mais 4 reuniões. E nessas 4 reuniões, a gente teve a presença dessas figuras que integravam o governo do Jair Bolsonaro. Então tem muita gente aí que precisa ser responsabilizada e a gente não pode cair nesta tentativa de jogar toda a culpa no Bolsonaro, que vai ser a tentativa que essas pessoas farão para se eximirem da responsabilidade. Não é invenção. Isso aqui é aquele caso em que o presidente, no seu depoimento, silenciou, mas logo no domingo posterior, abriu a boca e fez a autoincriminação. Réu confesso. No momento em que ele trama e pede anistia, só se dá anistia para quem cometeu o crime, para quem cometeu a irregularidade, a ilegalidade. Então, como é que se justifica um homem que ficou calado, mas ao mesmo tempo não pode falar? Aí é um problema cognitivo, que só especialista pode, de fato, dizer o que está acontecendo. Entretanto, tem uma outra coisa que nos assusta. Parlamentares aqui desta casa que foram democraticamente eleitos, eles teimam em dizer que a urna ela dava
por objeto a fraude da eleição. Eles querem preservar o primeiro turno, mas querem que o segundo turno ele seja anulado. Como é que pode isso? Gente que se elegeu democraticamente atentando contra a democracia. Isso porque não tem um pingo de responsabilidade com a democracia, né? É isso aí que esse deputado tocou num ponto importante, né? Essa questão do ataque às urnas, né? Deputados e senadores que se elegeram através do processo de urna eletrônica. O próprio Jair Bolsonaro se elegeu, né, com urnas eletrônicas. Tanto as eleições anteriores, como deputado, que ele era, deputado federal, como na eleição para presidente. Ele também se elegeu através de urnas eletrônicas. Então, esse ataque às urnas eletrônicas que veio desde o começo ali do governo já era planejado, já era a criação de um cenário golpista, né, pessoal? Não é invenção. E o cerco está fechando, mas não vai ser só um. Claro que tem o absurdo dos absurdos, onde no Palácio da Alvorada, com os comandantes das 3 forças, onde 2 comandantes disseram que não estariam à disposição do golpe tramado pelo ex-presidente. Golpista! Então, é preciso que essa investigação vá adiante para que se prenda aquele que está ou que estaria aplaudindo a negação desse Congresso. Portanto, é nesse sentido que a Polícia Federal está fazendo o que deve para que a política neste país seja respeitada. Tá aí, vídeo editado pela Mídia Ninja, um recorte com algumas manifestações de parlamentares sobre esse indiciamento do Jair Bolsonaro que se deu na última semana e sobre essa questão toda aí dos atos golpistas, né, pessoal? Já vou trazendo aqui para a tela um próximo vídeo, ó, pessoal, mas eu não vou colocar som aqui nesta fala desse deputado, porque aqui no canal a gente não dá palco para fascistas, e muito menos para esses pastores exploradores da fé alheia, como é o caso desse Sóstenes Cavalcante que está falando aqui. Ele falou algumas coisas aí, o pastor Henrique Vieira vem na sequência para rebater a fala dele. É um desses pastores fanáticos extremamente nefastos para o país, né, o Sóstenes Cavalcante. Então a gente aqui silencia esse tipo de gente. Não tem debate com fascistas e reacionários deste calibre aqui no canal. Então, enquanto esse pastor vai falando, eu vou pedir para você deixar a curtida, vou pedir para você me dizer como é que está o áudio, se está tudo bem, a imagem, gostaram do meu fundo aqui, ó, estou no Salão Azul do Senado, né, pessoal? E me digam aí no chat de que cidade você está assistindo o Foco no Congresso. Vamos ouvir aqui, pessoal, o pastor... É uma religião e política que eu tenho falado semanalmente aqui. Eu tenho denunciado de forma precisa, didática e objetiva uma cúpula religiosa que tem projeto de poder, que é violento, que é antidemocrático, que mobiliza o ódio, que busca vantagens, privilégios e riquezas. Inclusive, eu identifico o pastor Silas Malafaia como um dos representantes desta cúpula, que transforma a religião em máquina de ódio, que ataca a democracia e a diversidade. Esta cúpula tem poder político, econômico e midiático. Agora, atenção, quando eu denuncio esta cúpula com estas práticas, eu não estou atacando o cristianismo como um todo, inclusive eu sou cristão, e eu não estou atacando a comunidade evangélica como um todo, inclusive eu sou evangélico de tradição batista. Semana passada eu fiz uma denúncia, por exemplo, Raimon, sobre a Igreja Universal do Reino de Deus. Então, para ser didático,
a Universal não representa todo o cristianismo. A Universal não representa toda a comunidade evangélica. Aliás, eu vou além. A cúpula da Universal, a quem eu critiquei, sequer representa a totalidade dos irmãos e das irmãs que vão aos seus templos servir, louvar e adorar. Não estou nem criticando genericamente os fiéis da igreja. Eu estou criticando, sim, Edir Macedo e uma determinada cúpula desta igreja. Então, o que é a Universal? É uma denominação religiosa. E lá dentro tem pessoas maravilhosas querendo louvar, viver o evangelho. Mas tem uma cúpula que eu quero ter tranquilidade e coragem, não estou sozinho, de denunciar o que ela significa, inclusive, como risco para a democracia no Brasil. Nenhuma igreja... Perfeito, importante essa diferenciação aí que o pastor Henrique Vieira faz, né? Separando o joio do trigo, né, pessoal? Separando ali quem professa a sua religião, a gente precisa respeitar, né? A gente não pode ter intolerância religiosa, nós da esquerda, né, do campo progressista. A intolerância religiosa é uma particularidade deles, da extrema-direita e da direita, né, pessoal? Então, o pastor Henrique Vieira faz esse registro que é importante, a gente tem que... O joio são esses pastores, exploradores da fé, que enriquecem demais com essas igrejas neopentecostais, aqueles fanáticos religiosos, né, que exploram a pauta moralista, né, e então fica essa importante diferenciação que o pastor Henrique Vieira traz e a denúncia, né, a denúncia que ele vem fazendo reiteradamente aí na Câmara dos Deputados é muito importante nessa luta política que a gente tem visto aí no Brasil, envolvendo essa questão aí das igrejas neopentecostais. A igreja é representante de todo o cristianismo. Nenhuma pessoa é representante de toda a comunidade evangélica. Eu não me coloco, por exemplo, em hipótese alguma nesse lugar. Por que eu estou dizendo isso? Porque é falso dizer que eu sou intolerante, como disseram semana passada, fizeram fileira ali, houve um incômodo quando eu denunciei a cúpula da Universal, uma reação, e me chamaram de intolerante. Não, eu estou denunciando uma prática e um grupo. Não estou generalizando para os cristãos, para os evangélicos. A não ser que estas pessoas achem que elas são donas do cristianismo e que elas são donas do campo evangélico. Perfeito, né? Perfeito. E como é que a gente vai explicar, né, pessoal, que o Silas Malafaia seja milionário, né, pessoal? Milionário. Enriqueça. Como é que pastores enriquecem dessa forma, pessoal? Como que a gente vai explicar? Tem muita coisa por trás disso, pessoal. E o dia que sair essa CPI das igrejas evangélicas e neopentecostais, olha, pessoal, o que a gente vai ver, o que a gente vai testemunhar, o que a gente vai conhecer, o que vai sair de notícia a respeito de podridão envolvendo essas igrejas neopentecostais, não vai ter limite, pessoal. Não vai ter limite. Tolerância, por exemplo, é chutar imagem sagrada da Igreja Católica, como um líder da Universal já fez. Intolerância, por exemplo, é dizer que o continente africano é amaldiçoado. Aliás, na fala do deputado que fez o à parte agora há pouco, eu vejo traços de racismo religioso de intolerância, que o Deus do Lula é o Deus do tranca-rua. Até queria que explicasse melhor. Tranca-rua, uma entidade da Umbanda, é o quê? Uma coisa ruim que tem que ser eliminada? Eu sou cristão e evangélico e eu respeito a diversidade religiosa. E ninguém tem autorização de usar a fé em Jesus para destruir terreiro e utilizar o microfone do plenário de um Estado laico para ajudar a criar estigma contra os irmãos do axé. Nós podemos ter a nossa fé em Jesus amando o próximo e respeitando a liberdade religiosa do outro. Eu creio em Jesus. E qual é o problema do tranca-rua?
é um problema para a democracia, para a pluralidade, ou tem aí intolerância, ou tem aí racismo? E agora, para dialogar com os meus irmãos evangélicos, que sabem o que eu estou dizendo, senhor presidente, vou até citar exemplos bíblicos. Jesus de Nazaré não denunciou uma elite religiosa, chamando de hipócritas e víboras? Ele não entrou no templo denunciando a mercantilização da fé, dizendo que templo é lugar de oração, não de enriquecimento? Jesus não denunciou a hipocrisia de determinados líderes religiosos na sua época? Ora, Jesus estava sendo intolerante, denunciando a contaminação da religião pelo amor ao dinheiro e pelo amor ao poder? Eu respeito o campo evangélico, eu respeito os meus irmãos e as minhas irmãs de fé. Eu não quero falar em nome de todo um campo. Assim como eu respeito a democracia, o Estado laico, a diversidade religiosa e a não crença religiosa. E essa cúpula, eu tenho falado isso semanalmente, ela tem um projeto de poder que é violento, é antidemocrático, mobiliza a fé para padronizar comportamentos e estimular múltiplas violências. Viva a fé do povo, viva a liberdade religiosa, viva a diversidade religiosa, viva o Estado laico, viva a democracia. E a extrema-direita religiosa quer taxar de intolerante todo mundo que denuncia esse projeto de poder. Não estou sozinho, em hipótese alguma. Muita gente está se levantando contra essa partidarização e bolsonarização do púlpito e das igrejas. Não estou sozinho e fé que vale para mim não é aquela que oprime, mas que passa pelo teste do amor. Muito boa fala aí, né? O Estado laico, né, pessoal? O Estado laico está lá na Constituição Federal. Está lá na Constituição, é extremamente importante que a gente defenda com unhas e dentes e todas as armas possíveis o Estado laico. E aqui, ó, pessoal, não é assim, não estou copiando o Henrique Vieira, mas eu também tenho aqui o meu caderninho de anotações, né? Sempre é bom a gente usar um caderninho e o pastor Henrique se notabilizando aí com o seu caderninho de anotações, né, pessoal? Vamos para a última pauta aqui, ó, pessoal. O último vídeo que eu destaquei aqui para trazer para vocês, para a gente fechar o nosso foco no Congresso, né? É um Kim Kataguiri que se bobear na Comissão de Finanças e levou uma chulapada em relação ao tema da Petrobras, né, pessoal? Deixa eu começar aqui, ó, pedindo aqui, dar um destaque aqui, pedindo a curtida, vou pedir para vocês deixarem a curtida, dizerem no chat aqui, ó, de que cidade você está assistindo o programa, importante para a gente ter esse retorno aí, aquele Pix, né, quem puder fazer o Pix, digam se estão gostando aqui da minha presença aqui no Salão Azul do Senado, né, gostaram do meu fundo aí, semana que vem eu vou voltar no Salão Verde, pessoal, lá da Câmara dos Deputados, né, Mas vamos soltar esse vídeo então aqui, ó. Kim Kataguiri, vamos ver. Requerimento 12/2024 do nosso deputado, capitão Alberto Neto, que requer seja convidado o presidente da Petrobras, senhor Jean Paul Prats, a fim de prestar esclarecimentos a respeito do pagamento de dividendos pela empresa aos acionistas e a ingerência do governo na decisão. São duas explicações que nós queremos. Por quê? Claro, a extrema-direita quer que o Jean Paul Prats vá à Câmara dos Deputados para dizer por que não pagaram dividendos, né? Ou seja, eles estão defendendo os acionistas, né? Eles têm lado, eles defendem os acionistas da Petrobras. Nós estamos do outro lado, pessoal. A gente quer que esse dinheiro vá para investimentos nas refinarias, em parques eólicos, em tecnologias, novas tecnologias, tecnologias verdes, né? É nessa área que a gente quer que o lucro da Petrobras seja investido. E eles estão lá defendendo o acionista. É bem evidente, né, pessoal? Ele parou de pagar os dividendos e o resultado disso foi uma queda das ações da Petrobras. Alerta de fake news, boa, né? Uma queda que... Alerta de fake news, porque não parou de pagar dividendos. Os dividendos foram pagos.
Esses que ficaram retidos numa conta específica são os dividendos extraordinários que não são obrigatórios na forma da lei. Chega a mais de 10%. Dada a entrevista desastrosa do presidente da Petrobras, a empresa teve uma perda de 70 bilhões de Ó, vem o Kim Kataguiri passar vergonha aí, ó. reais de valor de mercado. E esse é um prejuízo gigantesco para o país, esse é um prejuízo gigantesco para a empresa. Especulação, né? Não, especulação é o que há suspeita que a CVM está investigando agora, que momentos antes da divulgação e da publicação da entrevista do presidente da Petrobras, como o deputado Capitão Alberto Neto bem colocou, 14 milhões de reais em opções de venda da Petrobras com um valor de ação de R$ 2,50 a R$ 3 mais baratos do que estava no valor de mercado no momento. Esses papéis foram comprados antes da divulgação da entrevista. Assim que a entrevista foi divulgada, coincidentemente, houve uma queda brusca o suficiente para que essa posição desse acionista, que é uma posição... Primeiro é para... Joga no ventilador uma série de dados que não tem conexão nenhuma com a realidade. Esse dado que a Petrobras perdeu valor não tem a mínima conexão com a realidade. O fato do valor da ação da Petrobras ter caído na Bolsa de Valores não quer dizer que a Petrobras teve um prejuízo de 55 bilhões, que é isso que se divulgou. E as notícias, na forma como são veiculadas, muita gente fica com essa impressão. Só que na sexta-feira o valor da Petrobras caiu 10%, e na semana seguinte, na segunda e na terça-feira, esses 10% foram recuperados. Aí o noticiário não diz que a Petrobras tinha sido valorizado 55 bilhões. A única notícia era que tinha perdido os 55 milhões de valor. Quando retomou os 55 bilhões, não veio notícia, né? Ou seja, é pura especulação financeira isso, pessoal. Pura especulação financeira. Desmistificar, desmascarar a informação que inclusive está na imprensa sobre dividendos da Petrobras. Tudo que estão falando é uma verdadeira mentira. A Petrobras distribuiu em 2023 72,4 bilhões de reais. Ela não deixou de distribuir. O que nós estamos discutindo é a distribuição dos dividendos extraordinários. 45 bilhões que estão lá para ser decididos agora na reunião do Conselho do mês de abril. 72 bilhões de reais, dividido pelo câmbio médio de 4,93, isso dá 14,7 bilhões de dólares. Eu fiz questão de pesquisar todas as 20 maiores distribuidoras de dividendos do mundo. Do mundo, não é do Brasil, não é da América Latina, é do mundo. A imprensa disse que, porque 46% dos investidores da Petrobras são estrangeiros, boa parte americano. Inclusive 2 dizendo, vou tirar meu dinheiro e vou aplicar na Chevron e vou aplicar na Pfizer, que é uma indústria farmacêutica bastante prestigiada. Pois bem, olha a mentira que está sendo colocada. A Chevron distribuiu 11,4 bilhões de dólares. Nós distribuímos 14,7. Nem chega nem no calça nem um chinelo da Petrobras. A Pfizer distribuiu 9,25 bilhões de dólares. É quase a metade do que a Petrobras distribuiu. A ExxonMobil, que é a terceira americana, 14,7, exatamente a mesma coisa que a Petrobras distribuiu, sem levar em conta a distribuição dos dividendos extraordinários. Se porventura essa informação, o povo brasileiro precisa tomar conhecimento. Se porventura desses 45 bilhões de dólares, que hoje a Petrobras ela tem o segundo maior lucro da história brasileira, maior inclusive dos anos anteriores a 2022, 21, 20, 19, é o segundo maior lucro da história da Petrobras. Portanto, essa conversa fiada de que o que aconteceu. Ou seja, a Petrobras ainda está distribuindo muito dividendo. Tem que reduzir, quanto mais reduzir esses dividendos, pessoal, melhor para nós, classe trabalhadora, para você aí que vive de trabalho. E aqui no canal não tem, burguesia não vem aqui no canal, né, pessoal? O nome do canal, Voz Trabalhadora, já diz tudo. Para quem que a gente fala, quem a gente defende, quem é o público que a gente quer que esteja aqui, né, pessoal? Então, assim, para nós, quanto menos dividendo a Petrobras distribuir, pessoal, melhor. A Petrobras distribuiu 72 bilhões de dividendos que poderiam ter sido investidos em refinarias, em tecnologias, em novos empreendimentos da Petrobras, que gerariam riquezas para o Brasil, gerariam empregos no Brasil. E esses dividendos que foram distribuídos, eles vão, a maior parte deles, para o exterior, pessoal. São investidores estrangeiros que levam os dividendos e não deixam os dividendos
os frutos desses dividendos aqui no Brasil. E pelo que o deputado Mauro Benevides falou, a Petrobras ainda é uma das companhias que mais distribui dividendos no mundo. No mundo, ele falou. Ou seja, a gente precisa rever essa questão aí. Eu sou defensor de uma Petrobras estatizada, 100% pública e nem sem acionistas. Sem acionistas, porque uma empresa que tem um lucro de quase 200 bilhões de reais, ela tem capacidade de investimento por si só, ela não precisa atrair investimento estrangeiro. A razão de uma empresa ter acionistas é para atrair investimentos estrangeiros. Se ela tem um lucro dessa magnitude, é evidente que a Petrobras não precisa ter acionistas, ter uma parte do seu capital privatizado. Ela tem que ser 100% pública e estatizada, para que todo o lucro, 100% do lucro, fique no Brasil, seja investido no Brasil em refinarias, em parques eólicos e outras tecnologias, na geração de emprego, no fomento da indústria naval. É isso que a gente precisa em relação à Petrobras. Esse pessoal querendo fazer movimento de preço de ação, porque eles rebaixam o preço dizendo que perdeu, que os dividendos foram menores, para depois comprar agora, para efetuar lucro. Isso é um movimento que o mercado, que é dominado sobretudo pelos estrangeiros, sempre acontece aqui no Brasil. Exatamente, foi o que eu falei no começo do vídeo. Exatamente. Terceiro, mesmo que fosse igual, como é o caso da Exxon, por exemplo, 14,7 bilhões de dólares, 14,7 bilhões da Petrobras. Veja só, a população brasileira precisa tomar conhecimento disso e ver, portanto, a fraude que estão tentando fazer. Nesses países, nos Estados Unidos, seja Chevron, Pfizer, seja Johnson & Johnson, seja JP Morgan, que é um banco, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, nesses países, quando você distribui dividendos, você paga imposto de renda. Aqui no Brasil, quando a Petrobras distribui dividendos, esse pessoal... sabe quanto é que eles pagam de imposto de renda? É zero. Portanto, tudo que estão dizendo é uma fraude verdadeira. A Petrobras é a terceira maior distribuidora. Aliás, é a terceira, que a primeira é a Microsoft e a segunda é a Apple. E se, porventura, ele acrescer 30 desses 45 bilhões que vai ser decidido agora em abril, a Petrobras se tornará a empresa que maior distribuiu dividendos do mundo. Do mundo, não tem Microsoft, não tem Apple, não tem ninguém. Johnson & Johnson, Chevron, JP Morgan, não terá nenhuma empresa do mundo que faça isso. Portanto, isso é um movimento meramente de mercado para poder efetuar lucros daqui a 60 dias e, portanto, é só pegar os números. Em vez de ficar com um discurso aí muito sem nexo, pega os números e vem aqui discutir os números para saber quem é que está falando a verdade. Era para fazer esse esclarecimento, senhor presidente. Perfeito. Tá aí. Muito bom e muito importante a gente estar sempre com esse tema da Petrobras na pauta, que a gente tenha uma consciência, boas informações e a gente possa defender, sim, que a Petrobras seja reestatizada por completo, pessoal. É isso que nós da classe trabalhadora temos que defender. Classe trabalhadora ficar defendendo acionista para dividendos, pessoal, por favor, não me façam isso. Não me façam isso, porque aí nós estaríamos defendendo o outro lado, né, pessoal? Não façam isso, pelo amor de Deus. Acho que deu para dar uma visão geral aí, né, pessoal, do que aconteceu no Senado, na Câmara dos Deputados na última semana. Teve também polêmica lá na Comissão de Educação, né, com o Nicolas Ferreira, mas o tempo já vai adiantando aqui, não vamos ter tempo de repercutir isso. O Nicolas Ferreira já começou muito mal, né, pessoal? Já começou muito mal lá, presidindo a Comissão de Educação e tá levando lapada de a torto e a direito lá, né, pessoal? Deixa eu pedir aqui, ó, pessoal, quem chegou até aqui é porque gostou do programa, gostou do canal, então vou pedir para quem não está inscrito ainda, se inscreva, ativa o sininho para as notificações, né? Compartilha o link aí nos seus grupos, recomende o canal para os amigos, deixa a curtida quem não curtiu ainda. E, enfim, quem puder, faz um Pix aqui, ó, contribui com o canal, que qualquer ajuda será muito importante aí para o nosso trabalho. Certo, pessoal? Valeu, voltamos com o Foco no Congresso na